Aleluia. Muito feliz porque estamos com esse clima aí de amor à pátria, de patriotismo. Nós vivemos no Brasil, somos descendentes, brasileiros, amamos o Brasil e queremos viver numa pátria feliz, numa pátria onde tenha paz, porque hoje nós vamos estar buscando as promessas de Deus para a nação cujo Deus é o Senhor. Nós vamos estar dando uma passeada aqui na Bíblia para saber a importância que é daquele povo que clama ao Senhor, a nação que busca o Senhor. E nós estamos muito animados porque o Senhor está fazendo. A igreja do Senhor tem se levantado com autoridade e a igreja está fazendo. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Aleluia. Lá no Salmo 33. Amém? O Salmo 33, eu quero ler os versículos. Todo o Salmo 33 nos chama a uma reflexão, nos chama a uma dependência de Deus, a um louvor por saber que Ele cuida do seu povo. Mas eu quero ler apenas o versículo 10, 11 e 12. Fala o seguinte: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos do seu povo. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Diga comigo: os desígnios do coração do Senhor dura por todas as gerações. Pega isso aí no seu coração, amém? Esse desígnio, ele não muda, passa geração, vem geração, os desígnios do Senhor são o mesmo para o seu povo, para a sua nação, um povo feliz, um povo abençoado, um povo que quer a presença de Deus, um povo que quer andar na luz da presença do Senhor. E o versículo 12: feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Amém? O povo que Ele escolheu. Nós não somos qualquer povo. Ele nos escolheu. Bata no seu peito e diga: Deus me escolheu. Eu sou herança do Senhor, porque Ele me escolheu. E estenda essa profecia: minha casa é herança do Senhor, os meus filhos são herança do Senhor, a minha descendência, a minha posteridade é herança do Senhor. Você vai ficar de cabelos brancos e vendo seus filhos, a sua posteridade, falando desse amor do Senhor. Quando você entende isso, que Deus escolheu você para promulgar, para alavancar, para levar essa palavra de fé, de alimento, você vai ver que coisas vão acontecer na sua vida. E estamos hoje com muita expectativa, porque sabemos que é a escolha que o povo vai fazer para a nova direção durante 4 anos. Mas no versículo 10... o Senhor diz para nós o seguinte: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Então, diante de tudo que a igreja tem feito nesses dias, diante de tudo que a igreja tem declarado, nós acreditamos sim que Deus vai anular toda a hoste maligna, toda a potestade, tudo aquilo que impede do Senhor reinar nesse lugar. O Senhor quer reinar, o Senhor já estabeleceu a bênção dele sobre o Brasil. E ele simplesmente vai frustrar os desígnios daqueles que estão indo contra a igreja do Senhor. Quem crê diz amém. Aleluia. E eu quero continuar aqui nessa palavra dizendo que Deus não é brasileiro, Deus não é judeu, Deus não é americano, Deus não é europeu. Ele é o Senhor de todas as nações. Ele está em todas as nações, Ele vela por todas as nações. Ele quer que todas as nações vão para o céu. Aqueles que já morreram e perderam a salvação não tem mais jeito, irmão, infelizmente. Mas aqueles que estão vivos, Deus ainda vela por elas, querem que eles alcancem a salvação. Aqueles que abandonaram a Deus não tem mais jeito, mas os que ainda estão nessa esperança tem jeito, porque Deus é universal, amém? Ele ama todas as nações. Deus não tem bandeira,
Ele é o Senhor do universo, mas nós queremos hoje consagrar essa bandeira ao Senhor, como um ato de fé, falar: Senhor, essa causa é tua, que o Senhor olhe para nós. No final nós vamos estar orando, declarando que... Vamos declarar, entregar: Senhor, toma essa causa nas tuas mãos. Nós estamos ainda no início do dia. O Senhor pode continuar fazendo durante todo o dia, até às 17 horas. O Senhor pode continuar fazendo. Porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Ele escolheu. A felicidade de uma nação não depende de sua devoção sincera ao Senhor. A felicidade de um povo não depende daquela religiosidade, daquela devoção, daquele sinal da cruz. Não depende disso. Depende do temor e do respeito de um povo que honra ao Senhor. Não é só fazer o sinal da cruz, não é só dizer Deus me abençoe, não. Eu preciso respeitá-lo, eu preciso honrá-lo, eu preciso obedecê-lo. Então, uma nação, para ela ser feliz, ela precisa de ir além, não só de uma religiosidade cega. Ela precisa de ter os olhos abertos, ela precisa de entender o que Deus está fazendo, o que Deus está anunciando. Irmãos, e nós como crentes, nós como povo de Deus, precisamos entender que Deus tem um chamado especial para o Brasil esses dias. E nós precisamos entender que a nossa obediência ao Senhor tem que ir além da religiosidade, tem que ir além daquilo que eu penso, daquilo que eu acho. Eu tenho que viver aquilo que é bom para a nação e não aquilo que é bom para mim. O que é bom para a nação, aquilo que Deus quer para a sua nação, para o povo que Ele escolheu. É isso que eu tenho que pensar hoje. Temos que pensar hoje com respeito e devemos honrar o Senhor como um Deus vivo, único e verdadeiro, que tem o domínio sobre todas as coisas. Ele vê as intenções de cada coração. Ele vê o que você está pensando agora, nesse momento. Ele sabe o que você está pensando. Se você está aceitando ou se você está repudiando essas palavras. Deus conhece todas as coisas. Mas eu quero voltar a dizer que um coração que conquista a felicidade em Deus é um coração que teme ao Senhor e que respeita o Senhor. Nenhuma nação será bem-sucedida se não tiver Deus como seu regente na Constituição. Quando nós consagramos e a nossa Constituição foi consagrada ao Senhor, eu estava ali vendo aquele ato em 1988, talvez muitos não tinham nascido, mas eu vi a Constituição sendo levantada e consagrada ao Senhor. Naquele dia, Deus liberou a bênção sobre essa nação. Muitos anos se passaram, mas a igreja não se calou. A igreja continua dizendo: Tu és o Deus dessa nação. Tu és o Deus que pode fazer por nós. Tu és o Deus que pode nos dar uma vida melhor. Tu és um Deus que pode anular toda a corrupção do passado, toda estrutura maligna, toda estrutura diabólica que o diabo tem colocado sobre essa nação e pode nos remover desse caos, nos tirar desses grilhões, quebrar esses grilhões, quebrar essas correntes. E a igreja tem orado, mas esses últimos dias a igreja tem se derramado, tem se rasgado e nós estamos juntos porque nós somos um só povo lutando por essa nação. Nós somos um povo verdadeiro que luta por essa nação. E a nossa Constituição, ela precisa ter a bênção do Senhor. Muitas pessoas podem dizer: para que misturar política com religião? Eu digo, estou falando hoje de política aqui, irmãos, para nós podermos falar de Jesus amanhã. Para nós podermos ter liberdade de expressão amanhã, de falar de Jesus. E não sermos um povo perseguido por falar Jesus. Vivemos num país livre, num país laico, onde nós temos liberdade de falar de Jesus. Apesar de ser muitas religiosidades, mas a igreja, o cristianismo tem crescido e ele vai crescer cada vez mais. Somos hoje 60% de cristãos que proferem o nome do Senhor. E
poderíamos dizer 90%, mas 30% são desviados. Mas nós cremos no Deus da restauração. Nós cremos no Deus que pode fazer. Nós cremos num Deus que honra o seu povo. Uma nação que prioriza Deus e o reverencia tem a tendência de crescer, ser próspera em todos os seus negócios. Olha, irmãos, uma nação que prioriza a Deus e o reverencia, ela tem a tendência, ela tem a probabilidade, ela tem tudo para crescer e os negócios prosperar, nossa família ser abençoada, vivermos debaixo da bênção do Senhor. Quando nós somos justos, procuramos a justiça, não tem inferno que se meta no nosso caminho. Quando nós buscamos a justiça do Senhor, Deus vai na frente com a sua bandeira e dizer: nesse aqui você não toca, nesse você não toca, porque eu conheço a vida dele, eu conheço a vida dela, eu sei que ela busca, eu sei que ela vai em frente, nesse aqui você não vai fazer, a tua intenção é essa, a tua intenção é destruir, mas tu não vai conseguir, porque eu estou na frente, eu vou na frente, é eu que dirijo. Não tem como alguém honrar o Senhor e ser envergonhado. Não tem como. Se nós honramos o Senhor nos honra. O Senhor nos coloca por cabeça e não por cauda. Deus vai na frente, é Ele que faz. Uma nação que prioriza Deus tem tudo para dar certo. Na economia, na educação, na família, nos negócios. Nossos filhos como rebentos do Senhor. Nós vamos ver nossos filhos sendo prósperos, nossa geração sendo próspera e não sendo escravizadas por traficantes, por drogas, por prostituição. Nós vamos ver nossos filhos sendo honrados porque servimos ao Senhor e ensinamos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amarem o Senhor. Precisamos ensinar os nossos filhos a respeitarem a Bíblia, respeitarem a igreja, vir à igreja com devoção, com adoração. Quando nós fazemos isso, a Bíblia diz: ensina a criança o caminho que deve andar, porque mesmo quando for velho, ele não se desviará dela. Ela não se desviará do caminho. Então, se você ensinou, fale isso para Deus: Deus, eu ensinei. Mas eu busco aqui, eu rasgo meu coração, coloco essa causa diante do Senhor. Trago os meus filhos para a tua casa. Trago os meus filhos para a tua casa. E você que não teve oportunidade de fazer isso, ainda é tempo. Abençoe seus filhos, levam todos para a igreja. Deixa Deus trabalhar na vida da sua família. Veja seus filhos sendo prósperos, conquistando as coisas, fazendo uma faculdade, tendo uma profissão próspera para te dar descanso. Para que você fique tranquilo, a tua velhice seja tranquila, porque você sabe que você encaminhou todos eles e o Deus de toda a terra é que vai continuar o trabalho. Nós precisamos dedicar nossa família ao Senhor, entregar. É uma nação bem-aventurada porque tem Deus como Senhor. Quando nós temos o Deus como nosso Senhor, nós somos uma nação bem-aventurada e temos privilégios. Eu quero ler aqui alguns dos privilégios que nós temos quando nós escolhemos o Senhor como Deus da nossa nação. E quando eu falo assim, a igreja brasileira tem se levantado e eu louvo a Deus por isso nos últimos dias, mas que isso não morra aqui. Passou as eleições, nós continuemos a orar. Você faça o compromisso hoje diante de Deus de continuar orando pela nação, continuar orando pelo governo que ganhar, aquele que o Senhor permitir que ganhe, continuar orando, continuar pedindo ao Senhor essa proteção, porque os privilégios vão vir, irmãos. Não pare, fala: acabou, graças a Deus passou, agora eu vou descansar. Não, agora que vai começar. Agora que você vai começar a sua guerra e falar: Deus, nós declaramos e nós queremos ver. Deus, nós declaramos e nós queremos a tua mão forte sobre essa nação. Queremos essas bênçãos que são para nós, aleluia. Essas bênçãos são para nós. E você pega aí, a nação cujo Deus é o Senhor, o que acontece com ela? As pessoas se respeitam.
Quando Deus reina, as pessoas se respeitam entre si. Elas não saem falando umas das outras, ou brigando, ou sendo mal educadas. O que nós temos visto, tantas brigas, irmãos, quando a nação cujo Deus é o Senhor, as pessoas se respeitam, elas se amam, porque o Espírito Santo de Deus está sobre elas. E o mesmo Espírito que habita num, habita no outro. Então não há encrenca, não há briga, não há confusão. Então as pessoas se respeitam. Outro privilégio, a nação cujo Deus é o Senhor. O amor prevalece diante dos preconceitos. Então não tem, a igreja é o único local onde não deve ter preconceito, onde o preto e o branco se abraçam, onde o pobre e o rico têm o mesmo espaço, onde todos podem chegar e comer do mesmo pão, onde todos podem chegar e usufruir e sentar na mesa do Senhor. A igreja do Senhor não tem preconceito. A igreja do Senhor, ela é aberta para todos que precisam, por isso ela tem que estar viva, ela tem que estar aberta, ela tem que ser mantida, para que ela possa ter o alimento espiritual, o alimento físico. É isso, as pessoas têm amor umas pelas outras e não são preconceituosas. Eu não sento perto daquela pessoa, por isso e por isso. Aquela pessoa é metida demais, você viu como é que ela é metida? Não tem isso, irmãos. Na igreja não pode existir, nós somos um povo escolhido por Deus. E Deus não faz acepção de pessoas e nós não podemos fazer. Então, quando chega, se misture, não seja como óleo e água. Eu não misturo, porque o óleo e a água não se misturam, irmão. Mas nós somos água do Senhor. Nós não precisamos ter óleo pesando ali na nossa mistura. Vamos nos misturar porque não temos preconceito com ninguém. Amamos uns aos outros. Para que, se você acha alguém feio e desconcertado, o amor de Deus sobre aquela pessoa deixa ela linda e maravilhosa. Não precisa preconceito. A pessoa tem um emprego bom, não sento perto, não tem problema. Você é do mesmo jeito, o seu emprego é digno do mesmo jeito. Não tem isso, irmãos. Porque aquela pessoa fez faculdade, estudou demais, eu não quero conversar com ela. Não tem isso, porque o conhecimento que Deus te dá vai além do conhecimento da faculdade, vai muito além do que o conhecimento, porque o que Deus te dá é sabedoria. E a sabedoria Ele dá para os filhos. Então não tem preconceito naqueles cuja nação é o Senhor. O seu cidadão ama a pátria. Você já viu, irmãos? Quando Deus reina sobre uma nação, os cidadãos amam a pátria, tem prazer nas cores da sua pátria. Deus não é brasileiro, mas nós somos. Nós precisamos levantar o patriotismo. Precisamos amar, porque quando nós amamos a nossa nação, nós defendemos, nós oramos por ela, nós não queremos que ninguém amaldiçoe, nós achamos ruim quando alguém joga praga ou fala alguma coisa, quando nós vemos as notícias, só notícias ruins de terror, de assassinato. Então, quando nós amamos uma nação, nós temos amor pela sua bandeira, nós somos patriotas, nós não temos vergonha. Quando nós amamos, nós precisamos. Eu lembro uma história que o irmão da igreja colocou a bandeira na porta da casa dele, foram lá e rasgaram a bandeira. Eu falo, está precisando de oração. Precisando de oração, porque uma bandeira do Brasil mostra que nós somos brasileiros, nós devemos respeitá-la, porque é da Constituição. Vamos respeitar a bandeira brasileira, vamos ser patriotas. Não vamos rejeitar, porque isso, besteira, não é, irmão. Deus vê o seu coração e vê quando você abençoa a sua nação, você ama a sua pátria. Muitas pessoas vão embora dizendo, eu não amo o Brasil, não gosto do Brasil. Uns vão em busca de novas oportunidades, mas outros vão embora simplesmente pisando e cuspindo, dizendo que não querem o Brasil, porque é um país amaldiçoado, um país de ladrão. Fogem porque não querem pagar o preço. Mas nós estamos aqui sendo conscientizados da importância de amarmos a nossa pátria, porque nós somos abençoados no lugar que nós estivermos, porque somos o povo escolhido pelo Senhor. O outro privilégio, irmão, o temor ao Senhor evita as corrupções. Uma igreja que teme ao Senhor, os seus corruptos diminuem.
A corrupção tem que diminuir, porque a corrupção é enfado para o Senhor. Deus não abençoa, isso é abominação para o Senhor. Corrupção, Deus não abomina. Ladrão, Deus abomina. Ladrão, Deus não quer no seu governo. Então, o que eu digo nessa manhã, o temor do Senhor evita corrupções. Se nós queremos uma nação que nós podemos confiar, fechar os olhos e dizer: Deus, eu sei que o Senhor não vai deixar o nosso país ser escandalizado com corrupção. É você profetizar que essa nação, que essa liderança serve ao Senhor. Um outro privilégio, irmãos, em tempo de crise, não será abalada. Pode o mundo lá fora estar passando crise que for, mas a nação que teme ao Senhor, ela não é abalada, porque é o Deus que está regendo essa nação, é Deus que está na frente e ela não é abalada. Aconteça o que acontecer, Deus tem sempre uma solução para a nação cujo Deus é o Senhor, para a família cujo Deus é o Senhor, para a pessoa individual cujo Deus é o Senhor, para o casamento cujo Deus é o Senhor. Se no seu casamento Deus é o Senhor, fica tranquilo, porque as tribulações vão vir, as pedradas vão vir, mas Deus é o Senhor e Ele te escolheu para ser herança fiel dEle. Então não tema, porque a crise passa. E quando, meio à crise, você não será abalado. Confie no seu Deus. Um outro privilégio: haverá menos violência nas cidades. Quando a nação cujo Deus é o Senhor, tem menos violência. Você pode sair tranquilo, você pode andar com tranquilidade, você pode sair. Enquanto nós entendermos que Deus é o Deus da nação, nós podemos agir com tranquilidade. Mas se eu sou o primeiro a amaldiçoar, jogar praga, dizer não vou porque tem assaltante, tem isso, tem aquilo outro, eu não estou confiando, eu não estou dizendo para Deus: Deus, tu és o Deus dessa nação, cerca com teus anjos aqui a porta da minha casa, cerca com teus anjos lá, ida e volta para o meu trabalho, Senhor nos guarda. Nós confiamos no Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, haverá menos violência nas cidades. Irmãos, eu oro para Deus colocar a tenda dos anjos dele nessa rua. Senhor, que não haja assalto, que não haja assassinato, que não haja... Por quê, irmãos? Porque nós sabemos que Deus é o Deus da nação, é Ele que cuida de nós. E nós precisamos ter essa fé e não esconder. Não vamos deixar que as coisas aconteçam e nós intimidamos a nossa fé. Nós temos que sair e abrir a boca e profetizar. Deus é que cuida, Deus é que vai proteger. Amém, irmãos? Todos estão entendendo? A nação cujo Deus é o Senhor, as bênçãos de Deus virá sobre o seu povo. Diga comigo: as bênçãos de Deus virá sobre a minha vida. Eu creio. Irmão, fala com fé, fale com fé. Eu creio que as bênçãos de Deus virá sobre a minha vida. Eu creio. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Mas para que então se deve ter uma nação cujo Deus é o Senhor? Eu já falei de tantos privilégios, mas para que? Irmãos, tem mais privilégio. Olha aqui, irmãos, eu fiquei assim fantasiada com essas promessas aqui que tem na Bíblia. Eu vou te dizer aonde tem. Para que eu devo ter a nação? Para que eu devo servir essa nação cujo Deus é o Senhor? Para que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade. Promessa para a nação cujo Deus é o Senhor. Meus filhos vão ser plantas bem desenvolvidas, não vão ser planta raquítica, planta que não cresce, planta que atrunfa, não, vão ser plantas desenvolvidas. As suas ramas vão crescer, as suas ramas vão prosperar. Por isso eu preciso ter essa nação cujo Deus é o Senhor, para que os meus filhos na sua mocidade não me dê trabalho, mas me dê alegria. Amém? Me dê alegria. Quantos pais vivem chorando porque os filhos dão trabalho, os filhos não querem, ficam dando trabalho. E eu quero dizer, se você servir a Deus, se você entender que Deus é o Deus da sua nação, é o Deus da sua casa, seus filhos não vão ficar te dando trabalho. Ao contrário, vão ser como
plantas bem desenvolvidas, plantas viçosas. Outra promessa, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas em colunas de palácio. Olha só, irmãos, são promessas que Davi clamava para aquela geração. Falava: Senhor, as nossas filhas, que as nossas filhas sejam pedras lavradas de palácio. Era a coisa mais bonita que ele achava. Não tinha outra coisa que ele pudesse comparar. Mas ele achava tão linda aquelas pedras de mármore lavradas em palácio. Falou: olha, que nossas filhas sejam dessa forma. Pessoas bonitas, como colunas de um palácio, lavradas, bem delineadas. Pessoas bonitas que não nos passam vergonha. Outra promessa, para que as nossas despensas se encham de todo o provimento. Quando nós entendemos que Deus é o Deus da nação, nós não temos aquele medo, falar: o que eu vou comer amanhã? Não passe, irmão. Porque a promessa para o Filho de Deus é: eu fui moço e hoje sou velho, porém nunca vi um justo a mendigar o pão. Você não passa necessidade, porque Deus sempre traz. Às vezes não traz aquele tanto que você queria, mas você não passa necessidade. Você sempre tem. E não é igual aquelas coisas que a gente vê na televisão, a televisão filmando: não tem nada, não tem um caroço de feijão, não tem um caroço. Eu penso assim: porque não é justo. É porque não busca Deus, porque pragueja Deus, pragueja o governo, por isso que tem uma vida miserável assim. Se tivesse um coração na mão do Senhor, não passava por tamanha necessidade. Às vezes não passamos bem como nós queríamos, mas Deus é fiel para suprir. Então, os nossos celeiros são entulhados, olha, para que as nossas despensas sejam entulhadas de todo tipo de provimento. Irmãos, quando nós entendemos isso, Deus nos abençoa. Olha só, para aqueles que tem fazenda, quem sabe aqui um dia alguém vai ser fazendeiro, olha só, para que os nossos gados produzam milhares e dezenas de milhares em nossos campos. Há prosperidade lá no agronegócio, há prosperidade lá no campo rural. Ali não tem maldição no gado, não tem maldição na sua plantação, porque Deus está ali. A nação cujo Deus é o Senhor, a bênção está na cidade, mas está também no campo, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho. Às vezes a pessoa tem muito cavalo, muito boi, mas não dá conta de carregar, mas são fortes. Então, em tudo nós sabemos que Deus cuida, por isso Ele deixou escrito: se você obedecer, você tem todas essas promessas, para que não haja assaltos. Olha aqui, irmãos, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. Então, por isso que eu estou dizendo que tem privilégios para aqueles cuja nação é o Senhor. Você pode viver no lugar que você estiver, e essa promessa te assistir, essa promessa ser na tua casa, que não haja assalto, não haja saída, não haja clamores nas suas ruas, que nós não venhamos ver pessoas chorando: fui assaltado, alguém matou alguém. Não, irmãos. Quando Deus é o Senhor da nação, quando Ele está reinando lá no topo, quando a pessoa principal clama por esse Deus, toda a nação é abençoada. Deus vai trabalhando em cada departamento. Faz assim, quem está entendendo. Aleluia, já estou quase terminando. É bem-aventurado o povo que assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Agora eu convido você para abrir lá no Salmo 144, aonde estão essas promessas. Salmo 144, versículo 12. Aleluia. Louvado seja o Senhor, santo é o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 144, versículo 12, diz assim: olha só, que nosso está reservado aqui na Bíblia as promessas, os privilégios que eu já falei. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares lavradas como colunas de palácio, que transbordem os nossos celeiros atulhados de toda sorte de provisões, que
toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam milhares e a dezena de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, ou seja, andam bonitas, e não lhe haja rotura, ou seja, que elas consigam fazer o parto e não morra, né, ali o embrião, nem mau sucesso, não haja grito de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo que assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Irmãos, eu estou falando para você as propostas de Deus para um povo que teme ao Senhor, para um povo que entende que Deus é o Deus da sua nação, um povo que sabe que Deus pode fazer, um povo que tem obediência e que tem todas essas promessas aqui para esse povo. Ah, mas eu não estou vendo nenhuma na minha vida. Então comece a fazer uma promessa a partir de hoje. Senhor, a partir de hoje eu vou temer, eu vou orar mais pela minha nação, eu não vou espraguejar, eu vou abençoar a minha casa ao invés de ficar só reclamando. Eu vou dizer: Senhor, muda, começa por mim, muda em mim, muda o meu ser, o meu jeito de pensar. Não deixa eu ficar só pensando que os outros são errados, mas muda, começa por mim. Irmão, se você fizer isso hoje, Deus vai te honrar. Deus vai fazer com que você veja esses próximos 4 anos, Deus fazendo na tua casa, a tua família sendo abençoada, tendo prazer de vir na casa do Senhor, tendo prazer de servir ao Senhor, vendo as coisas rompendo, cadeias sendo quebradas, nós sendo desamarrados. Deus pode fazer isso. Que a nossa nação seja conhecida como uma nação que teme a Deus e tem Deus como Senhor. Que a nossa nação seja uma nação conhecida, que aí fora, lá na Europa, nos Estados Unidos, lá na Ásia, Ásia Menor, Ásia Maior, na China, no Japão, venham conhecer o Brasil como uma nação que serve ao Senhor, como uma nação, como uma igreja que se levantou e clamou e pediu, e Deus fez, e Ele vai continuar fazendo, para que daqui saia o avivamento mundial, irmãos. Daqui saia o avivamento para o mundo. Do Brasil, abre as comportas, para que as pessoas venham perguntar: como foi? E aí, como foi? Estava vendo ali a oração de uma chinesa. 3% dos chineses eram crentes, mas eles começaram a orar pela China, começaram a orar, não falo da China comunista, aquela outra, a China que não é comunista, começaram a orar, e Deus levantou. Hoje é quem domina a tecnologia, o mundo, é a China. O Brasil está indo comprar da China, todos os países são sujeitados à China, porque ela domina o mundo. Foi a oração de apenas 3% dos evangélicos, e agora lá é 90% da nação é evangélica. A maior igreja do mundo está lá. A maior igreja do mundo está lá. E se a igreja brasileira entender isso, você pode, nós podemos. Vamos deixar de ser pessoas atrofiadas e vamos confiar no nosso Deus. Quando nós temos uma nação conhecida por outras nações, nós seremos respeitados. O brasileiro vai sair do seu país e ele vai ser respeitado, porque é a nação cujo Deus é o Senhor. E para terminar, que os nossos filhos sejam discípulos do Senhor. Os nossos filhos promovam a paz, o amor para as futuras gerações. Você não vai ficar aqui a vida inteira, mas seus filhos vão continuar. E o trabalho tem que continuar. Então, que os nossos filhos sejam discípulos verdadeiros do Senhor. Meu irmão, lute por isso. Amém? Lute por isso. Não é você cobrando dele, é você orando por ele. Orando, colocando a mão. Quando estiver dormindo, vai lá, unge a mão, coloca na cabeça e fala: Senhor, que seja um discípulo verdadeiro do Senhor. Meu Deus, que a obra que o Senhor confiou a eles, que venham ser desenvolvida, que eles venham ser plantas viçosas, desenvolvida, nada de atrofiamento. Libere palavra profética aos seus filhos. E você vai ver a sua casa, a sua família conhecendo ao Senhor. Vamos ficar de pé. Louvado seja o Senhor. Feliz a nação cujo Deus que Ele escolheu para ser a sua herança. Louvado seja o Senhor.